Preste atenção nesse vídeo, porque tudo aquilo que você repete acaba construindo o seu destino e muitas das vezes você não percebe. E eu vou te mostrar aqui como esse vídeo pode mudar o seu destino. Porque tudo aquilo que você repete é aquilo que você fortalece. E tudo aquilo que você fortalece, você acaba acreditando. E tudo aquilo que você acredita é aquilo que você vive. É isso aí. E eu vou te fazer uma simples pergunta que pode até te incomodar. Mas e se os seus inimigos, se os seus maiores inimigos não fossem a sua realidade, mas sim os pensamentos que te rodeiam? Mas antes de eu continuar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é de relevância e ele pode estar entregando para mais pessoas entenderem que às vezes o problema delas não é a sua realidade, mas sim como elas pensam diariamente. Vamos para o vídeo? E para a gente começar esse vídeo aqui de forma objetiva e direta, pega papel e caneta, porque tudo aquilo que você escreve, você tem maior fixação. E essa tríade que eu vou te passar aqui agora, você precisa entender para você sair desse nível para esse nível. Vamos lá? Anota então aí. Pensamentos repetidos tornam-se convicção. Toda convicção que você tem, você toma uma decisão em relação àquilo. E toda decisão que você toma em relação a isso tudo, você faz com que aquilo se torne a sua realidade, o seu destino. E aí que tá. Resumindo de forma simples e direta, tudo aquilo que você acredita, você repete. Tudo aquilo que você repete, aquilo se torna uma realidade. E aí você começa a acreditar como quem não consegue atingir nenhum objetivo na sua vida. Você começa a evitar alguns riscos, você começa a achar que você não é capaz daquilo. Você não se sente merecedor. Algo que muitas das vezes nós chamamos de síndrome do impostor. É isso aí. E sabe qual é o mais perigoso disso? Aquilo acaba se tornando a sua realidade. Mas deixa eu te falar algo poderoso nesse vídeo. E aqui eu vou te contar uma história só para você entender num contexto global. Existe uma história bíblica que é a história de José. José, filho de Jacó, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus tinha mostrado para ele em seus sonhos, em seus pensamentos. Só que José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, foi caluniado pela esposa de Potifar e ainda foi preso injustamente. E aí eu te pergunto, imagina se José ficasse com pensamentos tipo: eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui caluniado, de fato a minha história acabou. Se José tivesse repetido derrota atrás de derrota, com certeza a vida dele seria uma derrota. E eu não disse que José sabia quem ele era. Por ele saber quem ele era, ele sabia do seu propósito, da sua identidade e da promessa que Deus tinha para ele. Porque Deus já tinha mostrado para ele nos sonhos. E aí que está o grande segredo. Por ele saber quem ele era, ele teve a convicção de sustentar as suas decisões. E as suas decisões sustentaram o seu destino, porque mais uma vez ele sabia quem ele era. E sabe qual é o mais engraçado? José do Egito, é isso aí, de escravo se tornou governador do Egito. E você, já parou para pensar qual é o tipo de pensamento que você tem tido? Isso não é para mim, eu não consigo, eu tenho medo, eu não tenho dinheiro. Fala para mim, quais os tipos de pensamento que você tem carregado com você? E se você já parou para perceber que talvez os resultados que você tem tido são provenientes às convicções que você tem tido? Talvez os resultados que você tem tido são provenientes aos pensamentos que você tem carregado com você? E isso acontece com muitos pais. Muitos pais possuem um medo de proporcionar experiências significativas para os seus filhos, com medo de sair do comum. E sabe qual é o mais louco? Essas crianças crescem e quando elas crescem, elas levam essas mesmas convicções para a vida adulta. E sabe qual é o mais louco nisso tudo? Você não cria filhos, você acaba criando crenças dentro dele. O que eu vou te falar aqui agora vai mudar o seu pensamento e até mesmo os seus resultados. Porque quando você manda seu filho para novas experiências, quando você tem novas experiências, quando você conhece novos lugares, você conhece novas pessoas te dão novas ideias. Novas ideias fazem com que você tenha novas ações. E novas ações, de fato, fazem com que vocês tenham novos resultados. E isso parte apenas de uma coisa. Uma coisa. Novos pensamentos. E aqui está o ponto mais chave desse vídeo. É isso aí. A percepção que você tem da realidade
ela se torna muito mais real que a própria realidade. É isso aí. Quanto mais você pensa ser pequeno, mais você vive pequeno. Agora, se você acredita que nasceu para algo grande, você começa a pensar diferente. É isso aí. Se você pensa, tudo que você pensa consistentemente, você faz com que aquilo se torne a própria realidade. E aqui eu te faço um pequeno desafio. Durante os próximos 7 dias, vigie tudo aquilo que você repete. Mas não da sua boca, mas sim do seu pensamento. Porque tudo aquilo que você pensa, você constrói. E tudo aquilo que você constrói torna-se a sua realidade. É isso aí. E aqui eu deixo mais uma pergunta. Quais têm sido os seus resultados de hoje? Vindos do acaso ou vindo das suas convicções, dos pensamentos que você tem trago para você mesmo? É isso aí. E se esse vídeo fez sentido, apenas compartilha para mais pessoas, porque esse vídeo pode ser a chave para a mudança de pensamento de alguém, para ela ir para um próximo nível. E comenta aqui embaixo, eu faço os meus pensamentos se tornar a minha realidade. Compartilha, comenta, e isso aí, até o próximo vídeo. Aquele abraço.